Rock Guarulhos. Salve, salve galera! Está começando o primeiro episódio oficial do podcast Guia do Rock Guarulhos. O programa que foi pensado e criado para ajudar a divulgar a cena e as bandas locais e também trazer diversos conteúdos sobre rock e metal nacional. Vocês que já escutaram o episódio piloto 00 já sabem como funciona o nosso podcast. Caso você ainda não tenha escutado ou queira escutar novamente, nossos episódios ficam disponíveis nas plataformas Castbox, Spotify, Deezer e na Apple Podcast. Também temos a nossa coletânea Guia do Rock Guarulhos, com mais de 20 bandas de Guarulhos, do pop rock ao metal. Link para download em post fixo no topo da página do Facebook ou na bio do Instagram. Baixa lá, é totalmente free, com certeza vai ter mais de uma banda que você vai gostar. Eu sou Danilo Pérez e estarei com vocês dividindo a bancada com meus amigos Ale Gomes, idealizador e fundador do projeto Guia do Rock Guarulhos. Salve, salve Ale! E aí, beleza? Beleza! Aqui comigo também temos Jamil Pili, também fundador, junto com Ale. Salve, Jamil! E aí, rapaziada, tamo aí. Para completar o nosso quarteto à mesa, nosso querido Aika, que vai comentar com a gente os temas da pauta. Salve, Aika! E aí, meus filhos, tudo bom? Vamos lá, o tema de hoje é sobre music business, o famoso marketing de influência. E não poderíamos ter um convidado melhor para tal tema. E também para o primeiro programa, claro. Está começando o podcast Guia do Rock Guarulhos. Ele que tem mais de 113 mil seguidores, mais de 9 milhões de views em seu canal do YouTube, influenciador digital, apresentador, amante da cena underground, principalmente a nacional, e tem uma senhora barba de respeito. Senhor Barbônico, salve, mano, você tá bom? Tô bom, mano. Temos aí, finalmente, esse podcast maravilhoso que está se iniciando aí. Acho que é um dos primeiros aí do circuito de metal, né? Se não é o primeiro, está entre os primeiros aí. E eu quero ver esse negócio crescer maravilhosamente. Estamos aí, só uma correção, não são 113 mil inscritos, são 109, batemos hoje aqui, 109 mil inscritos, galera. Estamos numa live aqui também no meu Instagram. Quem tiver nesse exato momento verá, e quem não estiver só vai ter a referência. 113 eu juntei todas as mídias. Ah, tá, então beleza. É isso aí, galera, esse é o podcast Guia do Rock Guarulhos, trazendo o melhor da cena autoral da cidade e do underground nacional. Lembrando a todos que os nossos conteúdos também ficam disponíveis na página do Facebook, Guia do Rock Guarulhos, e no Instagram, @Guia do Rock Guarulhos. Bom, bora debater esse assunto, porque tem muita coisa pra falar. Você está ouvindo o podcast Guia do Rock Guarulhos. O marketing de influência sempre foi muito utilizado por empresas ou pessoas que querem vender um produto ou serviço. Mais antigo do que parece, colocar pessoas influentes para indicar o seu produto ou serviço pode ser uma estratégia um tanto agressiva, mas funciona muito bem. Trocando em miúdos, marketing de influência é quando uma pessoa influente faz uma ação para um produto ou serviço, interferindo diretamente na decisão de compra do público-alvo. De comerciais de shampoo até propaganda política, esse dispositivo se faz assertivo desde que você entenda seu público e saiba como contratar para fazer a sua propaganda. Talvez o maior problema dessa estratégia pode ser a questão financeira inicial, pois contratar alguém de peso para fazer uma experiência de awareness pode ser bem caro. Porém, algumas fontes na internet indicam que a cada $1 investido, você pode ter um retorno de até $6,50. E no meio do rock, como isso funciona? Vamos lá, Barba, a primeira pergunta pra você, feita na nossa pauta. E ela é nua e crua. Qual é a estratégia correta de marketing de influência que uma banda deve utilizar? Porra, cara, isso aí é uma... Pegaram pesado. Pegou pesado, agora te colocou na caçapa de bico. Vamos debater o assunto. Então, o que acontece é o seguinte, cara, a gente teve uma mudança drástica aí de mercado, desde de 20 anos atrás, assim, a gente falando dentro do cenário. Quando eu era moleque, a gente basicamente saía da escola, eu estudava na Escola São Paulo, que fica ali perto da região do Brás ali, Pedro II. E a gente saía de lá e ia a pé, subia pela 25 de março ali, e ia a pé pra Galeria do Rock sexta-feira. Comia um podrão no meio do caminho, comia umas coxinhas gordurosas. E aquele suco grátis. Exatamente. Já passei mal lá. Que te deixava colorido por dentro. Você passa mal todo dia. É sério?
Aquele de R$1, tá ligado? Na porta da galeria. E aí a gente comia isso daí e ia pra Galeria do Rock na sexta-feira pra, tipo, ver na base das lojas, assim, aqueles... Quantas vezes vocês não colaram no Metal Party ali, por exemplo, né? Sim. Os cartazes e os flyers. E ali a gente ia atrás dos shows. E a gente ia escolhendo. Tinha muita coisa, show de hardcore, de new metal e essas coisas todas. Inclusive por lá que eu conheci a Zadok, né? Que é o pico dos white metal lá. E foi a partir dali que eu comecei a me aprofundar mais dentro do underground ali, né? Enfim, cara. E aí a gente se informava daquela forma. E aí quando veio essa coisa do digital e a internet começou a pegar pesado mesmo, começou a se acender uma outra forma de você interagir com o público. O que aconteceu foi que o rock não se atualizou nesse sentido, né? Ele continua com a mesma fórmula de 20, 30 anos atrás. Se você for pensar bem, e até em organizador de evento grande, de que traz bandas gigantescas aí, nem esses caras sabem utilizar as redes sociais. E nesse sentido, o funk, eu sempre falo isso, o funk, o sertanojo... certeza, os caras estão anos-luz na frente do rock. Exato. Então esses caras estão tipo anos-luz. E tem uma série de implicações no meio disso daí. Por exemplo, o cara se orgulhar de ser tosco, de ele achar que isso não é necessário. Que vem daquele papo que a gente estava conversando, que é o lance da herança do punk rock do Brasil. Pode né, ser cara? também, sim, isso você pode colocar Entendeu? no meio. Você tem a herança do punk rock, que tudo tem que ser tosco, sim, tudo é um lixo, tudo mal produzido. E tá bom, tem que ser do it yourself, tá ligado? Mas não é só o Faz punk assim não, mesmo. cara. Vários rolês de metal você via o mesmo esquema, não é só o punk. Então, não. mas é porque a gente advém disso nos anos 80, como o punk foi assim, o movimento underground, fora do mainstream, é o movimento mais forte que teve no Brasil. Certo. Entendeu? Isso aí acabou passando de geração em geração e foi indo, entendeu? Tinha também um outro advento, que é o lance que a gente não tinha acesso a bons equipamentos. Acaba não tendo hoje em dia também, pelo preço que é exorbitante, né? Mas assim, o equipamento de áudio, o equipamento de som é algo fora do real, é fora da realidade da nossa economia, cara. Sabe? É um negócio muito elitista e tá fora da realidade do músico brasileiro em geral. Mas, né? ô Barba, você acha que essa ideia do quanto mais podre, melhor, dentro do marketing de influência, pode excluir não, mas afastar os influenciadores? Por exemplo, o cara fala assim, mano, eu não vou fazer um marketing da sua banda, porque vocês são quanto mais podre, melhor, então disso eu não vou participar. Você acha que rola essa parada? Então, cara, a produção de conteúdo, ela se baseia no engajamento, né, que você tem com o seu público. Para você crescer hoje no YouTube, por exemplo, a gente começou a nichar cada vez mais. Isso é uma coisa que aconteceu basicamente... É que assim, esse não é meu primeiro canal, né? Já começa por aí. Eu sou da culinária. Meu primeiro projeto na internet foi em 2007. E foi relacionado, inclusive, ao próprio rock. Era um site que eu tinha com um cara que eu fiz faculdade um semestre lá. E eu tinha a ideia de fazer entrevistas com pessoas e postar isso num site. Mas eu nem queria fazer rock, porque já naquela época, 2007, eu já sabia, a gente já tava saindo desse negócio do new metal lá, e eu já sabia que, mano, não vira dinheiro. Naquela época eu queria ganhar dinheiro com essa porra. E eu dei ideia, porque vamos em balada de Playboy, entrevistar, e a gente, né... Enfim, nisso o YouTube tava engatinhando ainda. E aí ele falou, ele ficou com aquilo na cabeça, ele era o cara do dinheiro e o cara da ideia, né? Eu sempre fui um vagabundo nato, né? Então, estamos todos juntos aqui. Então, E aí ele foi o cara que ele comprou os equipos na época e tudo mais. E aí ele falou, mano, só que eu quero fazer rock. Aí a gente ia na Ocean, aqueles rolês de glam, aquelas bem podreiras. Sim, que eram os podreirão da época. E aí em 2012 eu voltei, aí eu parei, fiquei só editando coisas em casa, estudando. E aí em 2012 eu adquiri um equipamento e voltei pro YouTube, cara. E aí naquela época era uma pegada... Né? Aquilo funcionava de uma outra forma, era uma novidade, então você tinha um conteúdo muito mais pulverizado, né? Que era uma coisa assim de... o cara que assiste um canal de culinária, ele é um cara que ouve pagode, é o cara que ouve
sertanejo, é o cara que ouve isso, é aquilo, quer dizer, tinham várias pessoas, que nem o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é um conteúdo extremamente pulverizado. Então ele pega, ele tem alguém aqui que gosta, o cara curte rock, o cara curte paga, todo mundo gosta. É totalmente popular, né? Exatamente, Ele é popular. Diluído mesmo, assim. E aí, com o tempo, conforme foram crescendo os canais no YouTube, eles foram também se dispersando, né? Então começou a ficar uma coisa muito genérica, aí começam a surgir os nichos, né? E o que eu percebo hoje é que a qualidade é o que impulsiona o seu canal, inclusive para conversar com marcas, entendeu? O lance de ser tosco, de fato, cara, eu acho que isso é muito relativo. Isso depende, porque a marca, ela tá, dependendo do modelo de negócio de cada marca, ela tá interessada em engajamento. Ela tá interessada se, tipo, esse computador vai vender, se o computador da Dell vai vender, não interessa pro cara se o cara faz uma GoPro como faz o Whindersson Nunes. O que interessa para ele é o engajamento. Certo. E aí tem as métricas lá, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas enfim, existem métricas de medição de like, de interação, de comentários e blá blá blá. Mas a grosso modo, dependendo do nicho que você está inserido, a qualidade pega sim. Porque você, principalmente o nicho, você conversa diretamente com um público que inclusive sabe mais do que você. Ah, com certeza. Então aí você tem que trabalhar mais, eu acredito que tem que trabalhar muito mais a qualidade. A coisa do metal não é uma novidade. Eu não sou o primeiro canal a fazer isso. Já existia o Gastão, o Heavy Talk, o Riff, que é uns caras do Rio de Janeiro lá. Então tinha uma série de outros canais que já estavam fazendo isso. Só que quando eu cheguei nesse... Tem um termo que a gente usa no marketing de influência que é vai onde tá tudo mato. Então vamos dizer que eu cheguei lá onde tinha um sítiozinho do Seu Gastão, um sítiozinho do Moita lá, e aí eu tinha um terrenão repleto de coisa para eu produzir. E aí eu peguei uma parte desse terreno aí e comecei a fazer. E a minha abordagem antes de chegar junto, eu já, como tive outros canais, eu errei várias vezes, eu cheguei à conclusão de que eu tinha que ter uma outra abordagem ali. Então eu trabalhei texto. Então, ao invés de falar sobre a história do Varg, por exemplo, e contar a história dele, ele nasceu no dia tal, ele lançou o disco tal, ele... Fazer o que todo mundo fazia. Aí eu falei, não, é o Varg, porra, mano, tem uma história de terror por trás daquilo. Uhum. Então vamos dar uma... Foi mais a fundo no tema. A ideia é climatizar, então eu queria que o cara assistisse o vídeo e sentisse medo, cara, entendeu? Porque é uma história de terror. Quando eu fiz do Cliff Burton, por exemplo, é uma história triste, então você conta ele... de uma forma histórica, e quando chega na parte da morte você trabalha a trilha sonora, aquela coisa documental. Então tudo isso daí foi um ponto foi um ponto fora da curva. Na verdade a personalidade do seu canal é o que eu entendo assim, porque assim você montar um canal e ser igual a alguém que já faz alguma coisa, pô, isso é meio fácil, sabe? O lance é você achar a sua personalidade e conseguir imprimir isso, como na música, como num programa de televisão, como em qualquer coisa artística, né? A gente vive um momento... o brasileiro é muito assim, modista, né? Um faz uma coisa, todo mundo vai. Um abre pizzaria, vira 150 mil pizzaria. Um faz um bagulho de sushi, 150 mil casas de sushi. Barbearia. Até na esquina cervejaria. Tem... Sabe, assim, a gente vive disso. Ninguém para como é que chama? Pensar numa coisa diferente. Todo mundo vai na mesma vibe, assim. E aí todo mundo se fode junto. Exatamente. Quando acaba a moda, todas as... Eu ouvi as um cara... houses fecham. Eu ouvi um cara uma vez falar uma coisa, e se você parar pra pensar sobre esse assunto, é muito interessante, cara. O brasileiro é tipo gafanhoto. Ele é gafanhoto. Ele vai, consome, até ninguém aguentar mais aquilo. Satura. Aí ele pula pra outro lugar. Vai lá, destrói aquele outro lugar. Aí pula pra outro lugar e destrói. A gente tem isso como consumidor.
como moda, como tudo mais, sabe? E Aí fora que sempre os primeiros vem com qualidade, depois o resto que vem aí na fica- pegada faz, fode e aí tudo, atrapalha cai no quem já pau. tá trabalhando, quem não tava e tudo mais, né? Eu já acho mais engraçado que eu não começo a misturar barbearia com hamburgueria, com pastelaria. Com cervejaria. Pelo, Borracharia. cerveja. Cara, Mano, E os aquela pelos noite junto que no eu hambúrguer. não Imagina comia, você comer um hambúrguer com uma chapinha na barba ali, ó. Mano, tosco, Você é louco, tosco. mano. Mas, cara, esse lance tipo da saturação, isso aí que você falou é fato. Eu lembro que em 2005 tinha uma praga no YouTube que era aquelas porcaria de desafio, que era tipo imitando o Jackass, tentando Nossa. ressuscitar. Puta que pariu. É, então tem coisas que fazem o seu tempo e fazia sentido ali naquela época. Então, por exemplo, fazia sentido nos anos 60 e 70 você falar mal de Jesus Cristo porque os caras te obrigavam aí. Hoje em dia é brega, tipo, Porta dos Fundos. Cara, não é nem engraçado, não é, pra mim não é nem ofensivo e nem é engraçado. É brega. É brega, é. Já encheu o saco, cara. É batido, porque ninguém vai te jogar na praça e queimar você porque você é ateu, entendeu? Então, tipo, é uma instituição que já não é mais... É mais fácil o cara falar mal da Umbanda e do Candomblé, tá ligado? Porque é o que tá vigente ideologicamente falando. Mas enfim, esse lance da saturação, isso aí é um lance que já aconteceu, né? Essas pragas de canais de desafio. Tinha um cara que era o Everson Zóio, que tomou uma picada de cobra, arrancou supostamente o dente. Então tinha muita idiotice assim. E aí o próprio YouTube foi podando isso. Inclusive, eu vi uma reportagem de um moleque que imitou esse cara aí que tacou fogo no próprio corpo, só que o moleque se fudeu, né? Porque queimou 90% do corpo, algo assim. É, mas a culpa não é do Zóio, é o moleque que é um idiota e o pai e a mãe que não... É, entendeu? então, é um moleque de 10 anos, sei lá. Este é o podcast Guia do Rock Guarulhos. Você acha que é possível usar tal estratégia de marketing? Ou teria uma outra que é mais interessante? Então, mano, o que acontece é o seguinte, a gente começou a entrar nesse assunto e desviou pra outro, mas enfim. É normal. Acontece. É o fiozinho que você vai puxando assim, ó, vai sair uma porrada de coisa. Sim. Mano, o que acontece é o seguinte, hoje o engajamento, ele parte do virtual. Tudo na tua vida é virtual. Primeiro você conhece a menina no Tinder pra depois transar. E olhe lá, não sei, tá ligado? Mas o que acontece é o seguinte, pra você hoje girar um evento legal, você tem que engajar o público. E como é que você engaja esse público? Você tem que criar conteúdo. Ou a gente vive a era do conteúdo. E as bandas não estão interessadas em fazer isso, entendeu? Um cara que faz isso daí, tipo, que infelizmente tem um pouco alcance, é o Bob lá do Balsamic lá, que ele tem os daily vlog, tem o pessoal do Kamala que faz, mas falta muita profissionalização e entender como você tem que conversar com esse público, porque não é só ligar a câmera e fazer o conteúdo. Então, para você engajar esse público, primeiro você tem que criar a comunidade virtualmente falando, entendeu? Então, eu acho que uma das estratégias é essa. Você tem produtora de evento, por exemplo, que está trazendo um cara que está fazendo uma turnê. Ele começa lá nos Estados Unidos, desce pelo México e vem costurando a América Latina. E o cara não faz uma porra de um conteúdo, velho. O cara, tipo, sei lá, ele pega o Max Cavaleira e o Igor naquela turnê e ele não cria conteúdo naquilo. Mas Porra. você não acha, Bárbara, você não acha que é um lance meio tipo de tá acostumado a não trabalhar com esse meio? Você não acha que é isso? Então, na verdade, cara, assim, não há interesse. A galera não tem interesse no Mas eu digo negócio. tradição, assim, porque assim, o rock e o metal que a gente curte hoje em dia vem de uma época que não tinha esse tipo de coisa. Então, assim, você não acha que o cara se sente estranho nesse meio, nesse novo meio? Fala, mas como é que eu vou me enfiar nisso aí? Eu não me dou muito bem com câmera. Será que não é um lance assim, mais ou menos? Então, também pode ter um pouco disso daí, só que o que acontece é o seguinte, ou você entende o modelo de negócio ou você vai ficar fadado ao fracasso, entendeu? Com certeza. Por exemplo, você tem a Imprimijá, e a Imprimijá, ela tem um modelo de negócio e esse modelo de negócio ele modifica, cara. Mas o tempo inteiro. O modelo de negócio, e ainda mais hoje em dia, Sim. a gente vive momentos assim, a cada 6 meses, né, tudo muda. Tudo muda. Sim. Então, é a mesma coisa se é um programador, um front-end, mano, a linguagem de programação muda, cara. Você não programa como há 20 anos atrás, por exemplo, entendeu? Então é a mesma coisa. Eu acho que esses caras, eles não estão interessados em se atualizar. Eu já tive uma conversa pessoal numa das publis, né? Publi é você fazer um anúncio no teu vídeo.
eu fui conversar com uma produtora de evento e eu comecei a falar pra ela de traçar algumas estratégias do que a gente poderia fazer pra alavancar. Ela começou a virar o olho, ela virava o olho literalmente, ela não é esse sentido figurado. Ela ficou sacuda e falou, eu vou ali e já volto. Tipo, mas, Nunca mais voltou. Volta porra nenhuma. E eu não quero. Não acredita. E eu não nisso. Eu não faço mais. Eu já cortei contato, não quero nem saber. Eu odeio gente retrógrada. É o contrário, por exemplo, assim, o Tatá da Sob Controle, que é um cara das antigas. Sim, já tocaram em evento junto com o Embrioma, enfim, a gente já se trombou muito. Ele é um cara que ele tá querendo se atualizar, por exemplo, assim, ele chegou em mim, vamos fazer não sei o quê, pro Brujeria aconteceu alguns acidentes de percurso ali e não rolou. Mas ele é um cara que tá interessado. Vira e mexe, me manda mensagem, o que você acha disso, o que você acha daquilo. E tem que se interessar, cara, porque é dinheiro. Hoje o Instagram ele dá mais dinheiro que o YouTube. Porque o cara que tá no Instagram, ele tá porque ele gosta de você. Ele não tá porque gosta do seu conteúdo, então ele quer saber de você. Então uma produtora que consegue trazer o público pra ele, uma produtora de evento, ele consegue converter muito mais ingressos, com muito mais vendas pro lado dele, entendeu? O que eu entendo desse lance do digital Sim. é que assim, muita gente fala em marketing digital, e plataformas e papapá, mas pouca gente entende o que realmente é isso. E como trabalhar isso, que eu acho que é o mais difícil. É você entender quem é seu público e como saber como trabalhar isso. Esse é o mais difícil, na verdade. Quando eu tracei a estratégia do canal, por exemplo, eu já falei, primeiro de tudo, eu não quero ser visto como um true. Eu não quero ser visto como um truzão. Até porque você não é. Eu não sou, embora tenha alguns idiotas por aí que falem que eu sou um truzão. Mas aquele personagem é por causa disso. É pra tirar um sarro. Pra tirar uma onda. Detonator é um reflexo. Conversando com o Bruno, ele falou, mano, eu falei, cara, isso é um reflexo do truzão. É o idiota. Na verdade, eu acho que você devia criar vários, cara. Vai rolar, o ano que vem vai rolar. Tipo, porque a gente tem vários personagens na cena que são os emblemas, assim, sabe? É muito engraçado. Você tem um perfil de uma galera assim. Fala, mano, sempre tem um cara que é assim, um fulano que é do outro jeito. Sabe? Eu comecei a imaginar, tô rindo sozinho aqui, velho. Não, mas vão rolar vários outros personagens e tal. Mas o que acontece é assim. Quando eu comecei o canal, eu não queria ser tipo o cara truzão que tá falando de fã para fã. A minha ideia sempre foi tentar. Que a gente tá falando essa coisa de ocupar espaços. É um discurso muito que a esquerda se apropria. Vamos ocupar espaços. Mas todos devem ocupar espaços. E a real é que assim, eu queria tipo chegar na casa do cara que ouve funk e que não sabe hoje em dia quem é um Iron Maiden porque o cara tá preso dentro de uma bolha. Exatamente. Então, não chegou nele, não chega, a mídia não deixa chegar e ponto. Você acha que vale mais a pena converter o cara que ouve funk e sertanejo? Ou que vale mais a pena captar essa geração que tá chegando aí em 2010? Tem que chegar em todos, mano. Tem que chegar em todos. A real é essa. Eu falar pro Jamil, pro Ike e pra você, eu tô chovendo no molhado. Mas, Barba, deixa eu perguntar um negócio pra você. Por exemplo, você acha que o problema também seja o algoritmo que não deixa chegar as coisas? Porque o cara chega assim, como é que o seu canal de rock vai chegar pra um cara que é funk? Porque pra sugestão dele só vai chegar funk e sertanejo e o que os caras empurram na garganta dele. Então, tudo é... Aí a gente volta naquilo, na estruturação do canal, a identidade visual, tudo. Como eu vou me postar, tudo dentro do meu canal é milimetricamente pensado. Até onde entra a risada é pensado e roteirizado. Isso é uma coisa que qualquer cara pica grossa do marketing de influência vai falar pra você. Você tem que roteirizar tudo. E claro que às vezes entram alguns improvisos, algumas falas que não estão no roteiro, que acabam ficando legal, e isso é normal. Mas tem uma linha, né? Tem uma linha. Uma linha a se seguir, né? Agora, como o lance do algoritmo é o seguinte: primeiro, eu não tenho um canal sobre heavy metal propriamente dito, puro, assim. Eu tenho um canal de entretenimento headbanger. Boa, gostei dessa. Então, mas é legal isso. Esse é o lance. Entretenimento. A galera, uma coisa que o pessoal mistura muito, assim, acho que a galera do rock, ela só vive rock, escuta rock, só faz rock. Sim. Mano, sabe, você tem conta pra pagar, você tem rolê pra ir, você tem roupa pra comprar, você tem que ir no supermercado, você
Você tem que criar situações onde você gostaria de estar, sabe? Então, E não tipo, que não tem essa galera também que vive rock, só Mentira, fala. velho. Tem, Mentira, cara, tem. não tem. O cara... Mas essa galera o pai dele sustenta. Ah, sim. Então, mas Não, eu vou falar que tem e que é gente velha, que já é velho de rolê, mais de seus 40 anos, tem mais de seus 40 anos e a última vez que eu olhei eu senti assim vergonha alheia, cara. Então, mas o lance cara, do... 43 anos, caído, bêbado, falando Satanás. O cara vive isso Mas eu acho o isso dia personagem, inteiro. velho. Os truvéio da Augusta. Eu acho isso personagem, porque o cara na casa dele ele não é desse jeito nem foder. Cara, A eu vou te casa falar. dele ele ouve só pra Eu vou te falar que vai esse por cara mim, aí. É que eu vai não posso por dar mim. o nome, é antiético, mas esse cara em específico é assim. Ah, eu duvido, E, Danilo. mano. Não, ele trampa, etc e tal. Mas, mano, o cara vive a Não, tem ideologia gente que tá black cabeça metal, fechada, mano. Sério. É Eu duvido, muito. duvido. Então. Esse cara no quarto dele, ele ouve, que nem o Arca falou, ele ouve só pra contrariar e fica lá dançando forrozinho. Esses caras são os caras que passam vergonha. Então, Esses caras são os caras que fodem o rolê. esse modelo truzão, ele existe ainda. Você vai ver na porta da galera. Existe, mas foda-se, vai fazer o quê? Esses caras, eles já estão no fracasso, já ninguém mais liga pra esses caras. Agora, o lance, por exemplo, que eu tava falando, senão a gente foge do assunto. O lance que eu tava falando do entretenimento headbanger é um conceito que eu tenho desde a época que eu tinha canal de culinária. Eu tinha canal sobre veganismo e vegetarianismo, eu quero gerar um conteúdo de entretenimento vegano. Eu não quero ficar nessa porra de ativismo ou qualquer coisa do tipo. Sim. Tem quem faça isso, ok, parabéns pro cara. Beleza. E eu faço a parte do entretenimento. O cara faz a receita e eu faço Eu acho que visita em restaurante. Mas, enfim, só pra eu terminar o raciocínio, o que rola é o seguinte. O lance do algoritmo que você falou é você tentar trazer coisas, por exemplo, as piores versões que o forró já fez do Angra, por exemplo, que é um vídeo que tem. Então quando você coloca lá na tag, no título, coisas relacionadas ao forró, isso chega para outras pessoas também. Sim, acaba puxando Respinga. uma meia dúzia de Tipo assim, gente, né? de pessoas. Os rockstars mais idiotas do mundo, títulos assim, os piores discos do mundo, ele vai correlacionando a outros tipos de conteúdo. Então é tudo uma estratégia. O algoritmo, uma forma de hackeamento do algoritmo é esse. É você saber usar o título. E eu aprendi isso numa palestra, cara, do Pipocando. Não sei se vocês conhecem o Pipocano. Hoje é o maior. Eles têm o Pipocano Cinema e tem o Pipocano Música e o Pipocano de otaku lá nas coisas de anime deles. E eu fui. Ele falando, o Rolandinho, que é o sócio majoritário junto com o Bruno lá, os caras, ele fala, mano, a mídia tradicional a vida inteira fez clickbait. A vida inteira ela fez clickbait, mano. Tá ligado? Então ela pegava um texto e exagerava. Ele pegava um título e exagerava, por exemplo. Sim, sim. Então, por exemplo, às vezes você fala assim, sei lá, o Phil Anselmo se envolveu numa treta. Ele vai lá e coloca assim, Phil Anselmo fez saudação nazista em um show. Aí, Então, meu Deus, vamos ver. Isso não chega a ser um clickbait. É um Você só tá, sensacionalismo, não, você tá né? pegando isso se chama um gatilho. Você pega e cria um gatilho. O cara não vai assistir top 10 de bandas de death metal, as 10 melhores bandas de death metal do século. Ninguém vai clicar nessa porra. Nenhum fã de death metal vai clicar nessa porra. Então o que você faz? As bandas mais podreiras do mundo. E aí você bota o George Corpse Grinder na porra da thumbnail, porque ele engaja. É um E gancho. thumbnail é um bagulho que puxa, hein, mano? Puxa pra caralho. Puta merda. Então, tudo, cara, é tudo uma matemática. Não existe sorte. Eu já vi canal de música que o cara numericamente falando, ele é falido. O cara tem, tipo, 100 e poucos mil inscritos e faz, tipo, 1000 visualizações. Isso é considerado já um canal que tá com algum problema. E eu já vi o cara falando que não chegava nos números de conversão alta porque é sorte. Não existe sorte no YouTube, não existe sorte no Instagram. Tudo Não, é mano, você é matemática. mapear o seu público. Matemática. Tudo é matemática. Você está ouvindo o podcast Guia do Rock Guarulhos. Você acha que a geração de conteúdo online vira mais que fazer show, por exemplo? Cara, Igual são a gente coisas... tava comentando nos bastidores aqui. Então, mas como assim? Defina seus termos. Você diz o que financeiramente, o que é? Ah, não, tá, tudo bem.
Já passou, né? O fio já puxou pra caralho. Sim. A geração de conteúdo online, vamos supor, a gente inventa aí fazer uma série de vídeos direcionados para um público X, certo? Que é o público da minha banda. Eu vou fazer uma série de vídeos para o público da minha banda. Você acha que essa série de vídeos, ela pode engajar, ela pode ser mais interessante que eu, por exemplo, fazer um show para esse mesmo público? Só que esse mesmo público, assim, é aquela, você vai chegar lá, vamos pegar um show de pequeno do underground, que é o que a gente trabalha hoje. Na verdade, assim, são dois mundos diferentes e basicamente um depende do outro para existir. A real é essa. Se você está falando em questão de público, aí a gente volta no começo do que eu estava falando. Se você quer hoje, se você quer um show cheio, você tem que traçar estratégias de divulgação e antes disso você tem que ter uma comunidade engajada. As pessoas hoje, elas se relacionam com base em comunidades. Né? Essa palavra que eu acho uma bosta, mas enfim, é representatividade. As pessoas querem se sentir representadas. Isso porque, historicamente falando, assim, pobre é a nação que precisa de heróis, mas o ser humano comum, ele precisa dessas figuras de inspiração. Só que eu acho que ele se inspira de uma forma errada, na verdade. Eu acho que ele tem que se inspirar nos feitos, mas hoje em dia a coisa é muito pessoal, por isso que tudo é muito pessoal, as tretas, é tudo levado ao discurso político e tal. Então a gente tem uma sociedade muito politizada e essas figuras de representatividade, elas vendem pra caralho. Tanto é que você pega, por exemplo, o Nego do Borel, que quer representar o LGBT, e aí de repente sai uma bosta de uma coisa que vai totalmente contrário do que ele falava. Por quê? Porque essa porra vende. Então por isso que eu falo que os caras entenderam totalmente o mercado de marketing de influência. Porque os caras entenderam como engajar essas pessoas através das suas frustrações, através das suas dependências emocionais, tá ligado? Então o rock não entendeu esta merda. Esse é o problema, ele não entendeu isso. Então você quer show cheio, você vai ter que criar uma comunidade. E como é que você cria isso? Aí tem que sentar e estudar. Eu vi um pessoal falando, completando o que o Danilo tava perguntando, eu acho que eu vou responder você agora, Danilo. Vamos lá. Você está perguntando se vale a pena investir no marketing digital ou em shows, eventos. É praticamente isso. Ele resumiu o que eu perguntei. Na verdade, eu acho que é o seguinte, eu vi um cara falando e ele tem total razão. Você tem que criar a sua comunidade na internet, engajar ela aquilo que você faz e com isso você consegue trazê-la para o seu show. Exatamente. Isso se converte em vendas. Merchandising, né? Você você cria o seu conteúdo, a pessoa se interessa por aquilo, fala, pô, isso aqui é legal, pô, as letras dos caras, pô, a atitude do cara, pô, a presença do cara, o que ele fala, a ideia dele tem a ver com o que eu penso e tal, e isso vai espalhando. Na verdade, antigamente a gente fazia o contrário, a gente fazia vários shows, em cada show você ganhava 3, 4, 5, 6, 10 pessoas, e essas pessoas iam te ajudando a levar você a levar pra frente, outras pessoas em outros shows. Hoje, o pessoal não quer ir no show. Exatamente. Sabe? Porque se perdeu, assim, a gente passou um período onde o show era uma bosta. O show underground se tornou um lixo. As pessoas deixaram... A pessoa não quer mais ir num lugar e ter um banheiro ruim. A pessoa não quer ir no lugar e ter cerveja quente. Uma cerveja quente. Nossa, eu não quero ir no lugar e não ter um lugar sentado. Um som ruim. O pessoal, assim... Como a gente está tendo acesso a muita informação, a gente está tendo muito mais poder de escolha. Você prefere o quê? Ir lá na bosta daquele lugar quente, com o banheiro sujo, com a cerveja quente, ou ficar dentro da sua casa, com a cervejinha gelada, com um petisquinho, assistindo Netflix? Você vai ficar na sua casa, mano. Eu acho que, sabe? assim, isso daí vamos dizer assim, que é só uma parte do problema. Eu acredito que a gente tenha
tudo na realidade tá assim. Então hoje eu moro do lado de um Carrefour, então praticamente todo dia eu tô lá comprando alguma coisa pra casa, assim. Eu já vi que tem uns caras da Rappi que fica lá e o cara vai no site, tem um aplicativo, ele faz a compra e ele não vai mais ao mercado. Então o que acontece é o seguinte, o entretenimento ele tá sendo cada vez mais consumido e as relações humanas elas estão cada vez mais virtuais e menos humanas, né? Menos presentes. E isso também se reflete. E a gente tem também uma estagnação do cenário underground, porque não se teve não se reciclou. É só você descer a Teodoro Sampaio, já falei isso. É só você descer a Teodoro Sampaio e ver, mano, tá falido aquela ali porra. tem 3 ou 4 lojas. Exatamente. Então, por exemplo, não teve essa geração, por isso que eu falo muito mal desses moleques, principalmente de 2000, 2005, que eu acho que é o ponto mais crítico, assim, de moleque que não ouve disco inteiro, de não ter uma relação... a gente tinha uma relação muito íntima. Eu fico vendo esse termo magote, por exemplo. Pra quem não sabe o que é magote, são os fãs do Slipknot. Não, são os fãs a partir de 2008 de Magotinhos. Nós não usávamos esse termo. Esse termo não existia. Não, isso aí, Ele curte uma treta com o Slipknot, mano. O Shaw acabou falando de magote, né? Foi aí que pegou, né? Mas o que acontece é o seguinte, nós, os pioneiros, vocês eram mais velhos, os caras são mais velhos. O chipset é de 96, agora, né? O chipset é de 97. 97, então. 97 eu tava ouvindo o Vile do Cannibal Corpse. Mas o que acontece é o seguinte: essa galera, por exemplo, não entende que eles estão vivendo a pior fase da banda. Isso eu já falei pra caralho, não vou me repetir nisso, mas enfim. Até os moleque que é fã de Slipknot hoje em dia é diferente do nosso, porque a gente era um movimento não ideológico, mas havia um movimento visual, a gente já se identificava de longe, cara. O cara que tinha um Puma Suede, comia a mulher pra caralho, porra. O que a gente chamava de atitude na época, a gente tinha atitude, né? A nossa atitude já era o contra ser o comum, na verdade. E a galera de Guarulhos sempre foi a galera mais freak, cara, que tinha. Eu lembro, por exemplo, eu era fanboy do Chipset Zero. E eu lembro que eu via o visual do Tubarão, cara, naquela época, e eu ficava, tipo, alucinado querendo reproduzir aquela porra. Aqueles cardaços que ele tinha no cabelo, aquela jaqueta. Ele tinha uma jaqueta da Caos amarela, que eu era alucinado naquela jaqueta, eu queria ter. Então, tipo assim, havia um outro tipo de relacionamento com a música. Então, quando muitos me perguntam o que falta pra cena voltar, falta esse lance da identificação, cara. A molecada hoje não se relaciona de forma íntima. Tá aquele truzão de Osasco lá, que ele fala, o metal pra mim é um órgão meu. Tá ligado esse cara aí, que é um meme? Lá que os caras estão entrevistando ele, que ele fala que vai pro interior fazer ritual satânico. Você já viu? Um gordinho, né? Tá ele e mais um casal, se não me engano. Isso, acho que é de 2004 essa entrevista. Enfim, é uma piada, mas ao mesmo tempo é uma relação muito íntima com a arte. A gente esquece que o negócio é uma arte antes de qualquer coisa. E a molecada não tem essa relação, é muito superficial. Isso é verdade, exatamente. É mega superficial. E o cara que ouve System of a Down, eu sempre cito isso, cara, assim. Eu citei isso num vídeo meus tempos atrás. Eu trabalhava numa agência de publicidade e eu lembro que tinha um moleque lá que ele vivia com a camiseta do System of a Down, do Mesmerize, né? Nunca vai ser da mão, né, o primeiro disco. E aí eu lembro que, porra, esse moleque, ele usava a camiseta do System of a Down, ele tinha uma tatuagem do Justin Bieber, o cara era fanboy do Justin Bieber. Nossa, tinha que apanhar. E eu via funk. E o cara ouvia funk. E eu queria matar esse moleque porque ele sentava do meu lado e ele ficava gesticulando enquanto ele trabalhava, assim. Tipo, eu ouvindo no fone aqui, assim. E o caralho, mano, eu odeio funk, velho. É um bagulho que, tipo... Não desce. E aí um dia eu falei pra ele, assim, numa conversa, que na época a gente ainda se dava bem, eu peguei e falei pra ele, cara, você já ouviu o Spiders? Que é a música mais pop e a mais foda do System of a Down. Você já ouviu essa música? Ele não. Ouve aí. Aí ele ouviu... Disse que gostou. Que disco é esse? Eu falei, ouve aqui o primeiro disco. Então, essa geração é a geração do playlist, cara. Exatamente. Nós vamos chegar lá. É a Vamos chegar lá. geração do playlist. Só finalizando, é isso. A relação hoje, então, o lance de se investir no virtual ou no evento, no corpo a corpo, o evento ele sempre vai funcionar no Brasil sempre que você tiver o Slayer, o Brujeria, vai encher, isso é fato. Quando a gente fala de underground, aí você tem que criar uma relação visceral com o teu público, você tem que gerar engajamento e você tem que criar comunidade. Então você tem que entender a necessidade desse público e aplicar essas métricas lá dentro. É isso, tem que mapear essas necessidades, entendê-las e converter isso em produção de conteúdo. Basicamente isso.
o marketing de influência, ele pode ser tão bom e tão assertivo quanto uma estratégia de compartilhamento? Ou eles se completam, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu acho que uma coisa puxa a outra, cara. Tem temas, por exemplo, que... O grande X da questão, aí a gente vai voltar mais uma vez naquilo. É a comunidade. Então, quando você, por exemplo, faz um assunto mais polêmico, ele vai gerar mais compartilhamento. Então, se você fizer... Eu fiz lá o vídeo dos rockstars mais idiotas do mundo. Deve estar com 120 mil visualizações agora. Ou quando você faz uma figura que tem a ver com algum tipo de ideologia, mesmo que o cara seja contra ou a favor. É o caso do João Gordo. Eu fiz um vídeo da história do João Gordo, inclusive ele viu, né? Quando eu fui entrevistar ele uns tempos atrás lá, eu até falei pra ele, eu ia mostrar pra ele, ó, só não me pate, que eu coloquei assim, o traidor do movimento, mas foi justamente pra tirar um sarro com isso, pra ironizar. E ele, eu vi esse vídeo, porra, da hora, é você que faz, tal. Enfim, cara, quando fiz, eu falei, vai dar uns 20 mil, porque o cara é hateado pra caralho. Mano, pegou, tipo, 200 mil visualizações em 48 horas, eu falei, caralho, que porra é essa? Então, assim... Tudo que engloba algum tipo de... alguma coisa que toque o emocional da pessoa vai gerar compartilhamento, isso é automático. Inclusive o compartilhamento ele já é parte integrante da estratégia do marketing de influência, entendeu? Vocês conseguiram entender. Então assim, se você faz... se você souber, por exemplo, aí volta pro conteúdo, se você fizer algo que emocione, no caso, por exemplo, do Cliff Burton, você faz lá a história do Cliff Burton e coloca, tipo, a parte que ele morre, bota uma trilha e tal. Os comentários eram maravilhosos. O cara, seu barbudo filha da puta, eu tenho 40 anos, de 1,80, peso tipo 200 quilos e tô chorando aqui, cara, assim, tá ligado? E esse é o ponto, você tem que... Eu acho que eu era um deles. Então. Então, mas isso é o que vai gerar o compartilhamento, quando as pessoas se identificam com aquele conteúdo. Legal. É isso aí, galera. Vamos chegando ao final do primeiro programa oficial do nosso podcast Guia do Rock Guarulhos. Lembrando a todos que se você perdeu o episódio piloto, ele também está disponível para streaming no Castbox, Spotify, Deezer e Apple Podcast. Gostaria muito de agradecer a presença do Barba. Valeu. Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar reunido com esse pessoal aqui. Opa! E já vamos deixar no ar que tem uma entrevista falando da sua biografia. Logo mais, hein? Os caras vão profundo, hein? Os caras vão profundo. Ai, que delícia. Gostaria de agradecer também a Gráfica Imprime Já, que nos fornece o espaço para a gravação do nosso podcast. Muito obrigado. Ale, Jamil, Aika, obrigado. Opa, valeu nada. Tamo aí. Só aí. Vamos lá, vamos finalizar com um som. Direto da coletânea Guia do Rock Guarulhos, que pode ser baixada de forma gratuita. Link na página do Facebook em post fixo no topo da página, galera. Ou na bio do Instagram. 1000 times for all the mustache makers. Muito obrigado, até a próxima. Está terminando o podcast Guia do Rock Guarulhos.